Olá pessoal, boa noite. Começar uma live aqui com o Mestre Hulk, né, uma lenda da história da capoeira no Brasil. Uma lenda da história da capoeira no Brasil, né? E fazer essa live com ele é sempre uma honra conversar com ele, que tem uma importância muito grande na capoeira, né? E a capoeira sempre precisa realmente desse espaço, né? Quanto mais a gente puder falar da capoeira, melhor ainda, porque é uma arte marcial que tem uma importância muito grande, até mesmo na história do nosso país. Esperei ele entrar aqui, fiz o convite para ele. Esperei ele entrar aqui para a gente já começar essa live. Esperar o Mestre Hulk entrar aqui para a gente começar esse bate-papo com ele. Tá entrando aqui, a gente já vai começar. Opa, tudo bom, mestre? Como é que o senhor tá? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Pessoal que não me conhece, meu nome é Florescio Scarpelli, né? Eu sou aqui do canal MMA Debate. Vou deixar essa live salva no IGTV do arroba MMA Debate Oficial no Instagram e deixar ela salva também amanhã no canal MMA Debate no YouTube. Acho que hoje mesmo eu já vou salvar essa entrevista. E uma honra conversar com você, mestre. Assim, o seu talento, a sua história são impressionantes, né? Muito bom conversar com você, me Obrigado. deixa muito honrado estar tendo essa oportunidade de falar com o senhor. O prazer é todo meu, a honra é toda minha também, né? Um canal como o seu, eu estava vendo ontem, com tantas pessoas, com tantas celebridades que você entrevistou, e eu estar sendo escolhido para ser entrevistado, eu acho muito legal e é uma honra, e isso só engrandece o meu esporte e engrandece a minha pessoa também como capoeirista. Mais uma celebridade, você, agora mais um na Obrigado. lista. Obrigado. Mestre, o seu nome é Sidney Gonçalves, né? Para o pessoal que sempre chama de Mestre Hulk, que acaba que na capoeira o apelido fica. Eu tenho certeza que o pessoal te chama mais de Mestre Hulk do que de Sidney, né? Então, Sim. fala um pouco pra gente como é que você começou. Se eu não me engano, você começou com 12 anos na capoeira. Fala um pouco pra gente. O primeiro dia que você teve contato com a capoeira, que você viu algo que você viu, você, nossa, esse pessoal dançando, o pessoal rodando, que você ficou encantado e um dia você falou assim: um dia eu ainda quero fazer essa arte marcial. Sim, na verdade o Hulk, o nome Hulk, normalmente você entra e você ganha logo o apelido. Comigo aconteceu diferente. Eu fui ser Hulk na capoeira quando eu era contramestre, então já tinha uma estrada longa. Aí pelo fato que aconteceu numa época, as pessoas começaram a me chamar de Hulk e acabou ficando. Né? Hoje a minha família, meus filhos, meus netos, minha esposa, todo mundo me chama de Hulk, né? É muito difícil alguém me chamar de Sidney, como você falou, o meu nome é Sidney Gonçalves Freitas, você só tem assim, as pessoas que me chamam de Sidney, pessoas muito antigas na minha família, né? E eu fui militar do Exército também, aí alguns chamam de Freitas. Freitas foi meu nome de guerra quando eu servi o Exército em 81 ou 87, né? Mas a minha entrada na capoeira, minha primeira visão sobre a capoeira, eu não sei bem, eu falo que eu tinha numa faixa de 8 a 10 anos, quando no Parque Ari Barroso, na Penha, minha mãe me levou, eu era criança, né, eu e meu irmão, eu tinha nessa faixa de 8, meu irmão, se eu tinha 8, meu irmão tinha 6, que era a diferença de 2 anos. E eu vi uma roda de capoeira acontecendo lá. Pô, e gostei. E quando eu vi aquela roda de capoeira, eu tive a sensação que eu sabia jogar capoeira. E fiquei pulando lá e pulando, tentando imitar o pessoal jogando. E eu, na verdade, com 12 anos, aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu brincava, tinha um programa fim de semana, que era os domingos, que era o Projeto Minerva, e volta e meia falava sobre a capoeira. Aí tocava aquelas músicas, e eu ficava com o meu irmão, brincando, fazendo os movimentos que a gente achava que era um movimento de capoeira. Então tinha
o AU, né, que é um movimento característico da capoeira, que é a estrelinha, a gente fazia a estrelinha para um lado e tal, jogava o pé para o alto, e já estava brincando de capoeira até quando, com meus 12 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma academia, não era nem uma academia, era fundo de quintal, onde tinha capoeira. Então, quando eu soube, eu falei, pô, eu quero ir lá, eu fui através de um amigo, até porque naquela época a capoeira ainda tinha a capoeira ela foi proibida num período, né? E depois ela foi liberada como esporte, mas assim, a discriminação ainda era grande naquela época. Quando eu fazia capoeira ainda era grande a discriminação. Então, assim, quando eu saía de casa, eu levava na mochila, minha roupa dentro da mochila, raramente eu andava com berimbau na rua, porque a gente tinha medo ainda, meus pais, né? Pô, você vai fazer capoeira é coisa de malandro e tal, e não, então vai, mas vai com a roupa escondidinha, aí a gente fazia tudo isso, e foi quando eu comecei, que foi em 75, numa rua perto onde eu morava, né, e com o mestre Porte, que foi meu primeiro e único mestre, e foi ali que eu comecei, né? E dali aconteceu muita coisa na minha vida, de eu estar aqui hoje dando essa entrevista para você. Mestre, então são 46 anos dentro do mundo da capoeira, né? Uma vida, né? Sim, sim. É praticamente minha vida inteira, né? Minha vida inteira dedicada à capoeira. Mestre, você que não, você falou rapidamente sobre o seu apelido, né? Você foi bem assim, bem humilde, né? Assim, você não entrou em detalhes, né? Até porque você é uma pessoa que não é muito, que não tem essa coisa de vaidade. Você é uma pessoa bem simples. Mas o pessoal fala que o seu apelido é Hulk porque o pessoal via você nas rodas e você ia pegando todo mundo. O pessoal olhou e falou: Meu Deus, parece o Hulk, esse cara. Cada dia ele vai derrubando um. É mais ou menos por aí a origem do seu apelido? Não, não. O pessoal, assim, as pessoas cada um vai inventando as suas próprias histórias, né? Na verdade, é assim. Na verdade, acho que foi antes final da década de 70, acho que mais ou menos em 80, eu acredito que foi nessa data, mais ou menos. Eu, numa roda de capoeira num conjunto onde minha mãe tinha uma casa, que era em Urucânia, entre Paciência e Santa Cruz. E teve uma roda lá, eu todo final de semana ia para lá e ia jogar. Eu gostava muito de jogar futebol, então tinha um local que tinha 4 campos de futebol. Então todo final de semana a comunidade toda ia para lá jogar bola. Eu gostava de jogar bola. Então eu estava indo para lá, um dia eu chego lá e estava tendo uma roda na beira de um campo lá, num dos campos. Eu falei, pô, legal, capoeira, né? Eu já era contramestre nessa época. E fui jogar. Só que quando eu comecei a jogar, os caras não me conheciam muito bem, a gente começou a jogar um jogo mais duro. Aí aconteceu lá de eu trocar, quebrar o dente de um contramestre lá, aí aconteceu assim, um pega para capar forte, né? Que aí nos bairros vizinhos começaram a fazer um comentário, né? Porque as pessoas saem comentando, né? Domingo seguinte eu estava na Praia de Sepetiba, né? Tinha também uma roda lá. Aí joguei na roda e fui praticar salto junto com o mestre que era o mestre Cabeça, que é um amigo até hoje. E ele fez um comentário: pô, vem cá, você que é o Hulk lá de Urucânia, do bairro Urucânia. Eu falei: não, Hulk não, meu nome é Cid. Não, é você que trocou pau lá com os caras do grupo tal, quebrou um, quebrou outro, tal. Pronto, aí a partir daí começaram a chamar de Hulk. No início era Hulk de Urucânia. E logo depois ficou só Hulk. E foi isso. O verdadeiro é isso. Mas às vezes, para não ficar uma coisa muito contundente, que às vezes eu vou estar dando, às vezes estou dando palestra, às vezes numa escola e tal, aí eu comento assim, eu era um cara sempre que fui. A capoeira, as pessoas que se destacavam mais na capoeira no passado, era mais os magrinhos, né? O pessoal fala assim, a capoeira é mais para os magrinhos, né? E eu era um cara que tinha corpo, apesar de ser... Eu sempre tive muito corpo, né? E então, quando me viram jogando capoeira, esse cara parece o Hulk. Aí, quer dizer, eu criei uma história para não ficar uma coisa muito contundente, parecer violência. E, na verdade, não foi violência, né? Eu, na verdade, só estava me defendendo.
Mestre, claro que é sempre difícil da gente falar da gente mesmo, enfim, mas você sabe que você é uma lenda dentro do mundo da capoeira, tanto no Rio de Janeiro, no Brasil todo, e com as palestras, os seminários que você dá no mundo inteiro. Então você escreveu seu nome de maneira histórica dentro do mundo da capoeira. Se você fosse analisar o seu jogo, quais são as características principais que fizeram você ter tanto destaque? Foi a agilidade, a velocidade? Conta um pouco para a gente, para o pessoal, dentro da sua visão, quais são as características principais que levaram você a ser tão bom dentro da capoeira? Eu gostei, a pergunta muito bem feita, muito bem formulada, e é a primeira vez que alguém faz uma pergunta desse tipo, e eu vou poder responder o que eu acho que aconteceu comigo, e eu caracterizo outros mestres, né, com o mesmo perfil que o meu, né. Eu acho que o meu primeiro ponto foi eu nunca querer imitar uma capoeira que era jogada normalmente. Eu sempre quis fazer diferente. E a capoeira, com o tempo, ela começou, de um certo tempo para cá, ela virou modismo, ela virou moda também, né? Jogar capoeira estava na moda e tal, tal. E esse grupo do modismo, eles tentavam praticá-las de uma certa forma, fazendo as mesmas coisas, né? Os grupos que tinham mais nome, o pessoal tentava imitá-los, né? Então, acho que o meu diferencial foi esse. Eu nunca quis imitar, eu sempre quis fazer a minha coisa natural, até porque eu penso a capoeira de uma forma diferente. Quando as pessoas me falam assim, capoeira é filosofia de vida, isso é uma frase já montada para o capoeirista. O cara, capoeira é filosofia de vida. E o cara às vezes não sabe nem o que ele está falando, né? O que é filosofia. Então, se ela é filosofia de vida, seria muito... Quer dizer, a minha capoeira não vai ser igual a dos outros, porque a minha vida não é igual a dos outros. Então, se a minha capoeira está muito voltada para o que eu vivo, o que eu convivo, ela tem que ser diferente, porque ninguém tem a vida igual um do outro, entendeu? Então, o meu diferencial era esse, é uma capoeira natural. Eu posso dizer, eu fui atleta de outras artes, eu fui atleta de atletismo, eu sempre comento isso, onde na época que a capoeira era treinada de uma forma muito empírica, até pouco tempo, vale tudo, era muito empírico, né? Então, as pessoas não tinham um treinamento específico, né? O pessoal da capoeira achava que treinar capoeira era ir para a roda e jogar para caramba, jogar com todo mundo. Que não é. Eu descobri, eu posso dizer que o diferencial também foi esse. Eu descobri cedo que não era isso. Eu treinava atletismo na Gama Filho e nós tínhamos lá uma periodização, que eu não sabia nem que. Hoje sou formado em educação física, mas na época eu não tinha nem ideia não tinha nem ideia do que era uma periodização. Mas de uma forma empírica eu fui aprendendo também. Então o que vinha a ser? Na época da competição, o lutador, em geral, o capoeirista também, ele caía para dentro do treino pesado, achando que no dia seguinte aquele treino pesado ia ser um diferencial para ele, e na verdade não era. No dia seguinte o cara estava cansado. E você entrava para competir, quando gingava um pouquinho, já começava a botar um palmo de língua para fora e não entendia. Poxa, como é que ontem eu fiz tudinho? Ontem eu fiz um treino puxado e hoje eu não estou mandando. Claro, é aquela curva, né? Na periodização, no atletismo a gente fazia isso, né? Eu competia, eu era arremessador. Na véspera da competição eu queria arremessar, eu achava que se eu arremessasse um montão, no outro dia eu ia arremessar mais, mas não era. Eu chegava na Gama Filho, que era lá em Jacarepaguá, e o técnico falava assim, naquela semana a gente nem pegava no implemento. E eu ficava para morrer, como é que eu vou competir? Nem pegava no implemento, mas não podia arremessar 100%. Você podia, no máximo, arremessar 40%, só para fazer o gesto motor, né? E eu comecei a atribuir isso na capoeira. Eu fui competidor, eu fui campeão 3 vezes de campeonato brasileiro, que era muito mais difícil, né? Porque o campeonato brasileiro, antigamente, era uma seletiva entre todos os estados que tinham capoeira e federação, né? Hoje um grupo faz um campeonato mundial, né? Que eu penso, né, na minha ignorância de 46 anos, que o mundial que um grupo faz hoje não representa um campeonato brasileiro que era do passado. O campeonato brasileiro no passado era uma seletiva de vários estados, e naquela seletiva aí os melhores atletas de cada estado disputavam o brasileiro. Eu acredito que era muito mais forte
do que os campeonatos de hoje. Eu não vou dizer que eu não estou dizendo que os grupos não devam fazer seus campeonatos mundiais. Se o grupo ele tem uma expansão mundial, tudo bem, ele vai fazer. Mas não representa um campeão mundial de capoeira, entendeu? Isso é que eu penso. Então, eu acredito que o meu diferencial era basicamente esse. Eu tinha uma linha de treinamento voltado, mesmo que empírico para mim, que eu não tinha formação ainda, voltado para o que eu via na Gama Filho ser feito, entendeu? Então eu chegava com o meu... Vamos dizer que eu não chegasse 100%, mas eu chegava a 80% numa competição, enquanto o meu adversário chegava a 50%, devido ao treinamento que ele fez além do que deveria ter feito na véspera, entendeu? Então, acho que é isso. E agora, para fechar a tua pergunta, eu sempre nunca quis imitar quer dizer, o que acontecia tradicionalmente na capoeira. Eu queria sempre fazer alguma coisa diferente para poder sobressair dentro daquele padrão. E eu acho que deu bastante certo. E como deu, né, mestre? Acho que o mestre Sérgio Brucutu escreveu aqui, eu perguntei qual era o seu segredo, aí ele escreveu assim, imprevisibilidade. Então, como você realmente um jogo que nunca tentou copiar ninguém, acho que cabe certinho, né? Você realmente a sua imprevisibilidade, que era a chave do sucesso. Ele mandou na lata, que o Brucutu, ele é de Brasília, ele é um psicólogo. Eu acho que é um dos maiores psicólogos dentro da capoeira, e eu acredito que até fora. E foi o que ele falou é verdade. As pessoas falavam para mim, eu não estou dizendo que eu tirei isso do que eu vi em mim realmente, mas o que as pessoas falavam era assim, poxa, o teu jogo é imprevisível. Você, quando está indo para um lado, as pessoas pensam que você vai fazer isso, você faz aquilo. Pensa que você vai fazer A, você faz B. Às vezes, quando pensa que você vai fazer C, você faz Z. Então, realmente, eu acho que o diferencial foi em cima da imprevisibilidade, realmente. Né? Ele acabou matando aí, respondeu a pergunta. Um abraço aí, mestre Brucutu. Um abraço aí para o mestre Brucutu, para todos os mestres, todos os praticantes também de capoeira que estão assistindo essa live, graças à sua presença, mestre. Vou fazer uma pergunta agora, que é até uma forma que a gente sabe que a capoeira tem pouco espaço nos programas de luta, de MMA. Geralmente o pessoal fala muito de jiu-jitsu, de muay thai, de luta livre. O meu canal, que ele fala de todas as artes marciais, mas historicamente também eu fiz poucas entrevistas sobre capoeira. E hoje a gente vai aproveitar essa chance e uma forma de homenagear os mestres do passado também, né, para essa geração mais nova que não conheceu. E você viveu muito aquele pessoal das antigas. Fala pra gente, cita os nomes que você considera, que você viu, né? Que você viu, que mais te encantaram ao longo dessa história. Quando você viu, nossa, aquele mestre ali nos anos 70, que você viu e até hoje o talento deles não sai da sua cabeça. Uma forma de homenagear esse pessoal do passado. Excelente pergunta. Você é um cara que tá atento mesmo, está ligado. Eu sempre falei o seguinte, assim, para eu falar eu posso falar, seria melhor falar todos, eu não tenho como falar todos. Porque a capoeira, para mim, ela é assim, ela é tão natural que o que você, de repente, acha que não é muito bom no fulano B, é uma coisa que é eficiente. E assim, teve momentos na capoeira que eu me calei, assim, de repente, menosprezando a técnica de um ou outro, né? Eu achava assim, não, essa técnica não é legal. E de repente eu via que aquele capoeirista, aquele jogador numa roda, a técnica dele, mesmo sendo, entre aspas, inferior, ele se sobressaía. Então a capoeira ela é muito eclética, né? Então você, quando pensa assim, o cara joga uma capoeira mais ou menos. Eu tenho um exemplo muito. Eu não vou citar nomes, mas depois eu tenho que falar para você os caras que eu com certeza tenho como ídolo. Mas aí tinha uma certa pessoa que não era nem graduado, mas jogava um tipo de jogo bastante primitivo. Essa pessoa fazia no jogo dele, ele descia numa negativa, os capoeiristas vão saber o que é. Você vai para o chão, aí você faz um giro e vem com um coice. O coice é um pé esticado
na direção do peito, o rosto, do peito para cima, né? Do peito para cima, né? Do abdômen para cima. Mas assim, é um jogo que você vendo assim, a pessoa jogando e tal, e sem fazer aquela contenda, você não valoriza esse movimento. Só que eu estava numa roda que era uma roda que o pessoal se encontrava para, né, assim, literalmente tirar suas diferenças, e um cara muito bom jogando com esse cara que fez esse movimento. De repente ele desceu, quando ele subiu, ele meteu o pé no peito do cara que subestimou ele com a técnica dele, jogou essa pessoa em cima dos instrumentos. E ela não acreditando, ela voltou e fez o mesmo erro. Ele fez o mesmo movimento, ele desceu ali naquele movimento que você praticamente não vê maldade nenhuma, e executou da mesma forma um pé no peito, o cara foi longe. E então, a partir dali, eu falei, caramba, foi quando eu comecei a também, isso já tem muito tempo, assim, não subestimar nenhuma técnica, porque na capoeira acontece muito isso. Né? Criaram até um nome assim, um nome que eu acho um pouco discriminatório. O saroba. Na capoeira, saroba é uma água, né, suja, né, que se bebe, mas ela não tem uma cor definida, ela é meio suja, é meio leitosa. Então o pessoal usava esse termo, e eu, junto com o mestre Maurão, não sei se ele está presente aí, de São Paulo, que jogamos assim o mesmo estilo, cada um joga o seu. O Maurão joga o jogo dele como eu jogo o meu. Não querendo imitar ninguém e despreocupado com beleza, né? Eu acho que a beleza da capoeira está no natural, eu sempre pensei isso. A beleza da capoeira está no natural. E o Maurão é assim também, ele joga natural, do estilo dele, e é um cara que é um casca grossa de primeira lá em São Paulo. E, desculpa, aqui no Rio também. Então, assim, eu comecei uma vez conversando com o Maurão, a gente estava na Paraíba, lá em João Pessoa, sentado ele estava num evento. Desculpa, deixa eu beber uma água. Eu conversando com ele, falei, ô Maurão, tu sabe como eu me defino na capoeira? Como, Hulk? Eu falei, o saroba, eu sou um saroba. Eu falei, por que tu é um saroba, rapaz? Eu falei, porque tudo que eu faço é o que as pessoas falam nos outros, não fala para mim, que é movimento de saroba. Então eu me considero um saroba. Aí ele, quer saber? Eu também sou um saroba. Aí a gente ficou brincando, né? Poxa, ele é um cara lá de São Paulo, ele tem muitos excelentes capoeiras em São Paulo, como outros estados também. Mas o Maurão começou a dizer, então nós dois somos saroba. Entendeu? Então por quê? A gente não joga o estereótipo que as pessoas acham que tem que ser jogado, entendeu? A gente joga a nossa capoeira natural. A capoeira que dá em mim. Eu sempre falei o seguinte: se você assim, especificar muito uma técnica na capoeira, onde você tem que fazer uma negativa com o calcanhar nas nádegas. Hoje eu não jogaria capoeira. Se eu não tivesse entrado na capoeira e quisesse começar a capoeira agora com 59 anos que eu tenho, eu não poderia. Porque eu consigo hoje. Eu tenho lesão nos 2 joelhos. Eu não consigo encostar meu calcanhar nas nádegas. Então, desculpa. Então, assim, o excesso de técnica, de estilo, né? Você estilizar muito a coisa, tecnizar muito a coisa, você perde aluno, né? Por exemplo, um grupo que todo mundo dá salto mortal. Tem gente que nunca vai dar um salto mortal, por mais que ela tente, né? Tem gente que nunca vai conseguir. Não, você vai entrar, vai pular na cama elástica e tal. Tem gente que não vai fazer. E o que acontece quando você faz isso? Você exclui. Então, a capoeira, na minha essência de capoeirista, tudo que eu vi na capoeira acontecer até hoje, a capoeira é um dos esportes mais inclusivos que existe. Porque você vê a pessoa, se você botar aí na internet, tu vai ver o cara sem os 2 pés, sem as 2 pernas, jogando capoeira. Você vai ver o cara, às vezes, com um toquinho de braço, só com um toquinho, jogando capoeira. Você vai ver cego jogando capoeira. Você vai ver crianças especiais, tipo tetraplégicos, na cadeira de roda, incluído dentro do sistema da capoeira.
Então, a capoeira, assim, eu me orgulho de ser um capoeirista, né? Por todos os esportes que eu fiz, a capoeira foi meu porto seguro. Por quê? Ela é altamente inclusiva, né? Nas comunidades. Eu estava conversando isso hoje com uma pessoa, um amigo, que eu estava num projeto, né? E o projeto comentou assim, não vou dizer o nome. Ah, esse projeto conseguiu entrar nas comunidades e hoje tem um projeto em todas as comunidades. Aí eu fui lá no púlpito, lá pedi para falar. Ah, não, não pode. Não, eu quero falar. Ó, o que vocês fazem hoje, a capoeira faz há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos, os mestres entram nas comunidades, dá aula de graça, né? Dá aula de graça. Eu não conheço nenhum mestre que teve problema com tráfico, com qualquer coisa dentro da comunidade, né? Porque ele foi lá levar um produto que é nosso, é do brasileiro, é uma cultura que é agradável, é animada. Quando você, dentro de uma comunidade, você pega um berimbau, um pandeiro, começa a cantar, todo mundo vem participar. Eu não conheci, na época, eu não tinha, todo o trabalho que eu fazia, não tinha menos de 200 alunos praticando. E 200 alunos, é claro, né, eu não vou ser leviano dizer que você salvou todo mundo. Não, não tem condição, não existe essa possibilidade. Mas muitos que poderiam ter ido para o tráfico não foram, entendeu? Devido à magnitude da capoeira como um instrumento de inclusão. Né? Eu trabalhei em várias comunidades e nunca tive nenhum problema. E eu falei, e o projeto tem um detalhe. Esse projeto, que vocês estão falando que era um projeto a nível federal, ele gasta milhões de reais por ano. E nós, capoeiristas, 60 anos para cá, ou até mais, eu não posso mensurar, não tenho, mas eu sei que há 60 anos atrás eu tenho história de trabalho dentro de comunidade. 60 anos para cá a gente faz sem ganhar um centavo. Né? Sem ganhar um centavo. Então, quer dizer, respondendo a pergunta, o que o mestre meu falou, a minha capoeira é assim, ela é bem livre, eu sei que ela tem um potencial, porque eu fiz treinamentos, na época da minha filha, eu fazia treinamento de força, de velocidade, e o meu treinamento com a capoeira era baseado no que eu fazia no atletismo. Eu não imprimia, eu não ganhava velocidade para dar um martelo, dando 50 martelos no saco. Eu ia para a pista, fazia tiro de 30, de 20, 40 metros, para o meu músculo ficar mais veloz e eu poder dar um martelo mais rápido. Por aí, mais ou menos. Mestre, eu praticamente, eu tenho, apesar de ter um canal de MMA, de entrevistar várias lendas, eu não sou um praticante histórico de arte marcial. Pratiquei bem pouco tempo, aquela coisa em clube, com mais jovem, tudo que é algo que eu nem posso colocar assim como graduação, nem nada. Uma coisa leve. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi uma roda de capoeira foi em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, e eu fiquei encantado, aquele pessoal dando aqueles saltos altos, todo mundo... Pô, é muito legal. As danças, as músicas, e eu via que todo mundo que entrava, e tinha muito turista lá na hora, e todo mundo ficava assim, que é uma coisa assim impactante, porque é uma mistura de música, de dança, sim. De arte marcial, de arte, é uma coisa, além de ter toda a história que envolve, né, aquela parte da época da escravidão, que eles dançavam para poder enganar um pouco o pessoal e não ficar um pouco camuflado, né, como arte marcial, ficar como dança também. Enfim, é uma coisa muito bonita a história da capoeira e todo mundo que olha de primeira vez fica encantado. Na sua visão, você como um grande mestre, um grande nome da história, qual que você acha que é o maior segredo da capoeira fazer sucesso? Quando alguém vai em alguma roda, qual que você acha que é a primeira coisa que encanta as pessoas? É a música? É a união de todo mundo, todo mundo sorrindo, todo mundo cantando, enfim. O que você acha que é o que mais encanta as pessoas na capoeira, para a pessoa leiga que vai ver uma roda pela primeira vez na vida? Eu tenho certeza no que eu vou falar, pode ser que tenha pessoas que discordem, né? Uma vez numa palestra, num curso, né, um professor comentou assim, o som, o primeiro sentido de um feto, ele ouviu o som através da batida do coração da mãe, né? Que passa a ser uma música para ele, né? Se a mãe, o feto já lá com um certo tempo de maturidade, se a mãe está nervosa, passando por algum problema de discussão, está nervosa, o feto ele
ele percebe e, de repente, ele responde essa percepção que ele está tendo mediante ali, que ele sente que a mãe está nervosa. Se a mãe estiver feliz, eu vejo muita gente falar assim, ó, o pediatra falar, conversa com seu filho dentro do útero, a criança está lá dentro da barriga, você conversa, você canta uma música que ele vai estar entendendo. Então, partindo desse conhecimento, né, a música, para mim, no meu ponto de ver, o elemento que faz a capoeira ser atrativo é realmente a música, né, e os instrumentos, né? Mas independente vamos dizer, se não tivesse instrumento, eu já vi muita capoeira só na palma. Você encontra os amigos na rua, não ia ter roda, mas tem 2, 3, 4, pô, vamos fazer uma rodinha aí, bate palma e canta. Então a música, eu acho que é a maior inspiração que a capoeira pode ter. Tanto é que como é que você chegaria você vai a um país, né, você não sabe a língua, um país tipo uma Alemanha, que é difícil, China, né? E como é que você se comunicaria com o pessoal se você não sabe? Através da música. Começou a cantar, bateu o ritmo, pronto, você está contando a história ali, as pessoas que se ligarem ali, ela vai entender o que está acontecendo através da musicalidade. Então, a música, é claro que a plasticidade da capoeira também é muito linda, né? Você vê o cara, né, o cara vai no chão, ele faz um movimento e inusitado, é coisa que às vezes as pessoas nunca viram. Então, eu acho que assim, todo o contexto da capoeira é favorável para tudo isso, mas a música é o principal, porque a música é tipo assim, você está passando lá na outra esquina, aí eu estou treinando aqui sem música, você vai embora. Agora você está passando lá na esquina, aí ouviu uma música, pronto, opa, é como se você estivesse chamando as pessoas para dentro, para formar a roda. Começa a cantar e muitas das vezes os mestres se utiliza desse elemento para aproveitar numa roda, aí vai passando as pessoas, daqui a pouco ele começa a cantar mais alto, toca mais rápido, bota uma música mais animada, e opa, o que está acontecendo ali? Eu quero ver. Essas pessoas vão chegando. Então, a capoeira é tão fantástica, o Florencio, né? Um floresto. Floresto. Eu escrevi aqui Florencio. Mas na capoeira já ia ficar como Florencio. Floresto. Já ia ter meu apelido já, né? De qualquer jeito. Pronto, a partir de agora ia ser Florencio. Então, a capoeira é tão mágica, cara, que não tem como, né, você não fazer, de você não estar passando na rua, você parar para dar uma olhadinha, pelo menos, né, pelo menos uma olhadinha. Né, e o restante vai acontecer com as pessoas que estiverem jogando, cantando. Né? Aí você passa, tem uma criancinha jogando, puxa vida, que legal, uma criancinha jogando, eu vou querer colocar meu filho. E lembrando que, eu não sei se vou ter oportunidade de falar isso, a capoeira, eu falei das comunidades, mas ela está hoje em... A gente tem uma conta, a gente tem um resultado matemático que eu não tenho como comprovar, né? Eu não tenho uma comprovação científica de que... Mas a gente fala que a capoeira está em mais de 160 países. Tem gente que fala 150, 180 e tal, mas eu posso te garantir, o que eu posso falar é que ela está em muitos países. E ela, a gente fala que a capoeira é a embaixadora da nossa língua portuguesa, porque todos esses países falam o português através da nossa capoeira. Porque para cantar as músicas da capoeira, eu podia chegar e falar assim, ó, traduz aí para o africano, para o alemão, para o chinês. Não, até para você não dar a sua cultura de mão beijada, mas ela tem que ser cantada em português, até para você entender. Né? E todos esses países, você incentiva o pessoal desses países a vir ao Brasil também para beber da fonte. Né? Então, quer dizer, a gente está trabalhando muito aí a parte da nossa cultura, o nosso turismo também, e várias áreas a capoeira tem ajudado de uma forma bastante satisfatória. Um abraço aqui para o Diogo Zecchini e para o advogado Rodrigo Sá, que sempre, todas as lives que eu faço, eles sempre estão aí.
né, são assíduos telespectadores, e para todo mundo aí da capoeira que está assistindo aí, dando audiência. Mestre, fazer uma pergunta também voltada dentro desse mundo da capoeira. Todo mundo sempre fala, né, que eu já vi os depoimentos, que você é um grande professor, além da parte técnica, o seu modo de lidar, por exemplo, com as crianças, a sua educação, a sua calma, enfim. Isso, aí até você citou, na primeira pergunta que eu fiz, o nome do seu mestre. Isso, o que você pegou, o que dentro de você, do seu lado professor, o que você pegou de cada do seu mestre, ou o que é seu mesmo, por exemplo, essa sua didática é algo seu, da sua postura, do seu modo de, você colocou coisas suas, ou você pegou alguma coisa de influência dos seus mestres do passado também? Boa, assim, eu posso dizer que metodologia, eu mudei algumas coisas, mas a forma de lidar com o aluno, eu praticamente aprendi com o meu mestre, né? Aprendi não, e isso tem muito de você aprender com o seu pai dentro de casa, com a sua mãe, né? O seu caráter que você não... Muitas das vezes as pessoas tentam construir seu caráter na rua, e você, infelizmente, a rua não te ensina boas coisas. Então, assim, eu aprendi muitas coisas com meus pais, né? Que eu sou daquela época que você tinha que beijar a mão, tomar a benção beijando a mão e tal, né? E eu vi o padre na rua, onde eu morava tinha uma igreja, e eu ia lá tomar a benção, seu padre e tal, e as pessoas mais velhas, por mesmo que ela tivesse errada, você não podia contestar, entendeu? A mãe falava, a pessoa ela está errada, fica quieto. Mas mãe, não pode, fica quieto. Então, eu sou desse tipo de educação, né? Sem falar que depois eu fui servir o Exército, né? E o Exército ajudou muito, porque lá é sim senhor, não senhor, acima de você é sim senhor, não senhor. Então, tanto é que quando eu saí do Exército, eu falava com qualquer pessoa assim, mais ou menos um pouquinho da minha idade, não senhor, pô, a gente tem a mesma idade, está me chamando de senhor. Eu falei, pô, desculpa, isso aí é uma mania que eu tenho das Forças Armadas e tal, e né, uma pessoa de idade, um pouquinho mais de idade, eu chamar de senhor. Então, quer dizer, nas minhas aulas, apesar de eu assim, ser uma pessoa muito paciente, né? Meu mestre era muito paciente, né? Meu mestre, pô, eu nunca vi meu mestre aborrecido, para ter uma ideia, né? Nunca vi. Ele sempre mantinha sempre a classe, era um excelente, não é um excelente capoeirista, que é o mestre Jorge Portes Irídio, é um escuro, bem escuro. Ele é de Minas, a família dele é de Minas. A família dele foi escrava no passado e vieram lá em Minas, eu acredito que ainda tem uma fazenda Portes. E os ancestrais, os bisavós, os avós dele foram escravos já, né, eu acho que já no final da escravidão, dessa fazenda Portes. E hoje ele vive aqui no Rio já há muitos anos, e foi com ele que eu comecei a aprender. Então, eu posso dizer que com o tempo, com a minha experiência no atletismo, eu joguei futebol de salão, então no treinamento tinha algumas coisas diferenciadas. Eu joguei basquetebol, joguei handebol, né? Eu fiz luta livre na Gama Filho com o Sansão, não sei se você conheceu, o pessoal do jiu-jitsu todo conhece, né? O Sansão já faleceu, foi na década de 70. Eu dancei folclore durante 5 anos no grupo universitário da Gama Filho também. Então, a minha aula, eu posso dizer que ela foi um somatório de cada experiência que eu tive ao longo da minha vida, né? No futebol, no atletismo, grande parte no atletismo. Eu posso dizer que eu foquei muitas coisas que eu aprendi no atletismo para poder utilizar nas minhas aulas. E mais tarde entrei para a educação física, me formei em educação física, aí passei a usar as coisas mais dentro de planejamento, de uma... Como é que se diz? Como é que... Perdi o nome aqui, fugiu o nome aqui agora. Fazer planilhas, eu comecei a usar planilhas, tudo isso que tinha na educação física, eu comecei a usar mais como uma base para as coisas que eu já fazia, entendeu? Eu posso dizer que a educação física não me ensinou quase nada do que eu faço, mas a parte de organizacional, que era fazer planejamento, fazer planilhas, fazer periodização
tudo isso eu conquistei na educação física. Então, quer dizer, a minha aula hoje é uma aula mais, vamos dizer assim, mais com metodologias baseadas em faixas etárias, né? Assim, uma pessoa com mais idade, você vê o grau de flexionamento que ela tem, eu uso a aula baseado no estereótipo da pessoa, na verdade. Né? Que, muitas das vezes ela tem que ser quase que individual. Ainda mais agora, né? Que não pode juntar muita gente. Mestre, então o pessoal pediu para você, eu esqueci a pessoa que perguntou, teve um mestre que perguntou para você levantar um pouco a câmera, que você está saindo um pouco do foco, ou abaixar. É isso. É isso aqui? Acho que agora está perfeito. E, mestre, um abraço pessoal aí que está todo mundo entrando, várias lendas aí da capoeira, né? Espero que vocês estejam gostando da live. É sempre bom fazer essa homenagem a você, mestre Huck, você merece. Você é tão grande quanto todos esses que eu entrevistei aí que você viu. Você está no mesmo patamar que eles. A sua história é uma história rica e bonita dentro da arte marcial no Brasil, saiba disso. Está sendo uma honra para mim conversar com você. Mestre, fala um pouco para a gente da criação, há muito tempo, né, do Grupo Terra Firme. Fala um pouco para a gente, você que é o fundador, da ideia que você teve de criar o grupo, dos projetos que você tem também de sociais, enfim, fala um pouco sobre esse projeto que você é presidente, fundador, enfim. Sim, a Associação de Capoeira Terra Firme ela foi fundada em 1993, né? Na época meu mestre tinha parado um tempo, aí eu já há alguns anos treinando sem camisa que eu digo sem logo, né? Um outro mestre até que já faleceu, que era o mestre Paulinho Meia Lua, me chamou, vamos reativar o grupo do nosso mestre. Aí, vamos embora, gostei da ideia, vamos embora. Aí começamos a fazer camisa fizemos uma nova logo e tal. Só que assim, éramos dois caras que tinham dois pensamentos totalmente diferentes. Eu era voltado para capoeira mais luta, né? Apesar de no passado, eu fui um cara que fiz a parte folclórica, eu saltava, eu dava peão de cabeça, tudo aquilo que a parte folclórica da capoeira faz, eu também fazia. Mas eu focava mais na parte dela como luta, porque eu gostava de competir. Eu vim do atletismo que tinha competição, o basquete tinha competição, o futebol tinha competição. Né? Então tudo que eu fazia, eu tinha que finalizar uma bateria de treinamento com uma competição. Então eu gostava de competir. E o Paulo Meia Lua era mais a parte folclórica e tal. Então, muitas das vezes a gente caía em divergência quando a gente conversava em algum evento que a gente queria fazer. Eu falei, um dia eu cheguei para ele, vou fundar um grupo e vou continuar o meu trabalho sozinho e tal. Ele achou uma boa, ele também voltou para o dele. E eu fundei o Terra Firme em 1993. Né? E já treinava já tínhamos alunos graduados já na época, que a gente treinava, como eu falei, sem camisa, e nós começamos aí fundamos o grupo e começamos a entrar nessa linha de competição, né? Até que um dia lá na frente, isso foi em 93, 95 é que foi o tal do Vale Tudo que eu participei, entendeu? Mestre, tem uma famosa, eu li uma entrevista sua, né, que tinha uma famosa, uma roda que era muito famosa, que acho que ela ainda existe, que é na Lapa, né? Se eu não me engano, essa roda que foi a que você apareceu assim pro Rio, impressionando todo mundo. Fala um pouco pra gente, especificamente dessa roda, o que ela tinha de diferente mesmo? Não, na verdade, não foi só a roda da Lapa, você falou Lapa, né? Isso. Não, mas tinha, assim, tinha outras rodas que tinha, assim, todas elas, para mim, para nós capoeiristas, eram importantes. Mas a principal de todas era na Penha, porque essa roda desculpa, mestre. Pode cortar, né? Era a roda da Penha. Falei errado. Desculpe, era a roda da Penha. Então, até o Diogo me corrigiu aqui. Por que ela tinha assim, um gostinho de ser mais importante? Ela era uma vez só por ano. E era durante um mês, né? No mês de outubro, na festa da padroeira, que é a Penha, Nossa Senhora da Penha,
Então, todos os domingos de outubro, tem uma música que fala assim: pau é pau, madeira é lenha, os 4 domingos na festa da Penha. Então, quer dizer, na verdade eram 5 domingos, né? 4 domingos e depois tinha a festa dos barraqueiros, que tinha a roda também. Então, como essa roda era uma vez por ano, quer dizer, um mês por ano, era bastante sazonal ali, as pessoas se treinavam para ir para essa roda. E lá acontecia de tudo, era tipo assim, era como se fosse a última roda do resto da vida, né? Então as pessoas iam lá e jogavam muito bons capoeiristas, começaram a fazer o nome ali, porque realmente as pessoas treinavam para ir para ali. Então ali acontecia de tudo. É uma roda que dá para se fazer um filme, um curta-metragem, um longa, na verdade, que pelos anos, né, que eu, quando eu fui pela primeira vez, eu já era cordel amarelo, né, na minha linha de graduação, já jogava uma capoeira que eu achava que era legal, mas eu nem entrei na roda. Fiquei indo lá e só ficava de fora, porque era pauleira, né? Até que fui indo, fui me formando e tal, e comecei a participar. E, assim, posso dizer que passei bons momentos ali, jogando muita capoeira, acontecendo muitas coisas ali. É uma roda que, assim, ela é falada. Hoje ela não tem mais o clímax que ela tinha naquela época, né? Porque a festa da Penha agora ela ficou concentrada só dentro do parque, né? Da parte da igreja. Antigamente era a rua, todas as ruas, aí era o tempo bom. Então, era a época que a gente falava que o bicho pegava mesmo. Só ia lá quem estava treinado, e muitos que estavam treinados ficavam só tocando berimbau. Mas ela deixa saudade, na verdade. Né? E foi uma roda que muita gente fez o nome, cresceu ali dentro dela e é conhecido no mundo por causa dessa roda. Mestre, você não vai falar, até porque você tem um jeito humilde, aquele negócio todo, e não vai ficar se gabando, mas é igual o Diogo Zecchini falou aqui, ele que é do Rio de Janeiro. Dizem aqui no Rio de Janeiro que o Mestre Huck era o bicho, ele dormia muita gente ali. Nessa roda, o pessoal fala que você sempre fez história ali, botou muita gente, nocauteou muita gente, né, mestre? Eu não sei, eu acho que isso faz parte da capoeira, cara. Eu acho assim, a capoeira, na minha visão, cara, se acontecesse de alguém me apagar na roda, eu ia levantar, apertar a mão da pessoa, porque era isso que acontecia. Não existia uma rivalidade que era assim, uma rivalidade tipo assim, você quer um campeonato onde tem o jiu-jitsu e o capoeira. Todo mundo que não se dá bem no jiu-jitsu, naquele dia vai passar a ser amigos, né? E todo mundo que não se dá bem, né? Então, era mais ou menos isso. Então, o pau quebrava mesmo, mas eu acho que o final é que era legal, você com aquele cara que te quebrou, que te meteu a mão na tua cara, e você meteu a mão na cara dele, parava para beber. Eu nunca bebi cerveja e tal, mas o cara ia beber a cervejinha, eu tomava meu refrigerante, e vida que segue, né? É mais ou menos isso, né? Não, é só para o pessoal que está vendo, vai ver a live no YouTube e não conhece a sua história, saber como é que era aquele momento, né? Saber, Sim, a pessoa entender basicamente como é que era. E muita gente fala que essas rodas eram mais assim, eram mais desafiadoras do que uma luta de vale tudo. Assim, só para o pessoal saber como é que era. Agora, ali era o verdadeiro vale tudo, porque valia tudo mesmo. Não tinha esse negócio de não vale puxar cabelo, não vale dedo nos olhos, não vale mordida. Eu vi tudo isso acontecer lá. Eu vi dedo nos olhos, eu vi puxada de cabelo, eu vi mordida. Teve de tudo isso lá. Então, era, na verdade, o verdadeiro vale tudo. Eu acredito que eu treinei muito. O que eu fiz no Vale Tudo foi atribuído às minhas participações nessa e mais outras rodas, que não era só essa, tinha a Quinta da Boa Vista, era o ano inteiro, né? Tinha na Quinta, tinha no Parque Eli Barroso, onde eu vi a primeira vez, tinha na época de verão, Aterro do Flamengo. Pô, era uma roda muito gostosa de jogar. Às vezes o pau quebrava, mas isso era normal naquela época. Eu sempre falo que aquela época, esse era o período da autoafirmação na capoeira, onde cada um estava... Hoje em dia já não rola mais isso. Se você vê essas rodas, não acontecem mais essas coisas, entendeu?
Então foi o período da capoeira, né? Aquele período foi o período assim, de cada um se fazer o seu nome, se autoafirmar. Hoje eu acho que é até mais difícil, né? Para a pessoa hoje fazer um nome na capoeira, ele tem que fazer um bom trabalho. Ele tem que fazer um bom trabalho, formar bons alunos, entendeu? Ter uma boa escola. Mas no passado, era no meio que no braço forte mesmo. Né? É isso que o pessoal dele está comentando aí. Oh, desculpa. Tem uma pergunta aqui do Diogo Zecchini, se aproveitar e tirar uma dúvida dele, né? Aqui tem mestre, tem muita gente, e tem pessoas também que não são tão conhecedores da capoeira, e aproveitar o seu conhecimento para tirar a dúvida da gente. Diogo Zecchini, que sempre acompanha a gente aqui, mas ele perguntou: mestre, me tira uma dúvida, sempre quis saber, por que ter luta dentro da roda? Nunca entendi bem. Por que luta dentro da roda? É. Olha só, eu sempre falei isso. Quem me viu jogando, eu não tô, assim, eu não gosto de falar porque o cara está querendo se gabar. Eu treinava muito e confiava na minha capoeira. Essa é a verdade. Se o que ele está perguntando é quando a pessoa começa a socar, se agarrar, quando a pessoa se agarra, é porque ela dentro da roda de capoeira, ela não confia no que ela sabe como capoeirista. Eu tinha plena convicção que o meu pisão era muito bom, que o meu martelo era muito bom, apagava muita gente, que a minha chapa lateral, o pisão lateral, a minha ponteira... Opa, fala. Só te corrigindo aqui, a pergunta era: se pode ou não ter luta dentro da roda? Não, na verdade, eu sou contra. Não, mas que luta? A capoeira em jogada é a luta. Pode sim, entendeu? E pode, dependendo, até porque na capoeira no passado existiam as músicas que favorecia, né? Ou você cantar assim, eu estou tocando berimbau, eu canto assim: quebra pau, pau quebra, quero ver o pau quebrar, quebra pau, pau quebra, capoeira é para matar. O que vai acontecendo na roda nesse momento? O cara vai se pegar, entendeu? O cara vai se pegar. Então, quer dizer, é claro que eu sempre pensei, eu sempre parti do princípio seguinte: eu vou respeitar para ser respeitado, entendeu? Eu jamais vou dar um soco na cara de um colega na roda, porque eu não quero tomar um soco também. Então, quando a gente falava quebra pau, pau quebra, é para o cara jogar capoeira, não é para ele se agarrar. Então, quer dizer, dentro da roda, eu não estou vendo isso acontecer muito hoje. As músicas de hoje, da capoeira, elas estão muito assim, românticas, né? E não vou dizer que ele é feio, não, eu adoro ouvir as músicas da capoeira. Mas ela está muito. Ela ficou muito romântica, a capoeira, os caras cantando, que tudo bonitinho, as músicas tão lindas. Ela saiu até de um padrão que você tinha antigamente, que você fazia 50 músicas, botava dentro daquele mesmo ritmo, ela dava certinho. Entendeu? E hoje não, ela está muito mais melódica e tal. Mas ela romantizou muito a capoeira. A capoeira de hoje, no meu ponto de vista, não estou dizendo que é o que é. Estou dizendo que, no meu ponto de vista, fazendo uma comparação da capoeira do passado, a capoeira romantizou muito. Né? Eu não vou dizer que não é a capoeira que eu gosto dessa capoeira também. Mas eu gostava de uma capoeira mais trocada. Se o cara levantou a perna, você ir lá e dar uma banda no cara, quer dizer, mesmo sem estar na trocação, porque é uma técnica da capoeira. Dar uma rasteira é uma técnica da capoeira normal. Né? O cara que tomou, ele tem que mais pensar o seguinte: vou treinar para não tomar mais. Né? Agora, ele me deu uma rasteira, eu vou querer dar um soco. Não. Tenta dar uma outra rasteira, tenta dar uma tesoura. Tem assim, quando o cara treina, ele tem, vamos dizer, X opções. O problema, às vezes, o cara tem uma opção só. Eu tenho 2 golpes que é bom, 2 opções. Eu tenho 2 golpes que na hora... Aí quando o negócio pega para ele, ele vai querer dar os 2 golpes. E esses 2 golpes, normalmente, não vai encaixar naquele momento. Não vai encaixar, ele não vai encontrar. E o que ele vai fazer? Ele vai socar, ele vai agarrar, entendeu? Ele vai agarrar, tentar estrangular e tal. É o que acontece. Mas, é assim, se você treina e tem um campo vasto de opções para utilizar dentro da roda, você vai jogar muito melhor. Agora, se que vale luta na roda, eu não estou entendendo muito bem
qual o teor da pergunta dele, mas a capoeira é luta. Você falou no início que a capoeira foi disfarçada em dança. A capoeira foi uma luta que foi disfarçada em dança. Então a capoeira é luta. Tem muita gente, às vezes até capoeirista tem dúvida. A capoeira é luta ou é dança? Não, ela é luta. É uma luta que foi disfarçada em dança, né? Porque senão não sobreviveria, né? O cara está treinando ali uma luta e para, o veitor lá vinha e para, entendeu? Mas ela sempre foi luta. Então, a questão luta, eu sempre treinei a capoeira como luta, aí tem a parte de jogar o jogo mais com a música, com a musicalidade, com o mestre lá comandando, ele que vai. Se ele sentiu que o negócio está começando a virar briga, ele abaixa o ritmo, entendeu? Ele canta uma música mais tranquila, uma ladainha e tal, para esfriar o ânimo. Agora, a cabeça de todo desse contexto é o mestre da roda. Porque se o mestre da roda fechar os olhos e fingir que não está vendo, já chega uma hora que os alunos estão se matando. Eu vejo muito isso acontecer. Entendeu? Então, o mestre, para fazer uma roda, primeiro ele tem que ser um mestre que dê o respeito e que dê respeito e que as pessoas respeitem ele. Porque se não for, vira bagunça. Aí vai começar o cara a brigar dentro da roda, machucar o outro, e o cara que está lá com o berimbau. Na minha roda eu falei, para, que se não parar, não tem essa, não tem isso se não parar. As pessoas param, entendeu? Porque eu levo na minha casa aquelas pessoas que eu respeito e que elas me respeitam também. Então, se começou o negócio a pegar, do grito um iê, parou o ritmo, que o iê na capoeira é para parar a atenção e tal, né? Então, é isso, né? E a luta, a capoeira é luta, entendeu? Então, tem música que tem uma que fala assim, uma música que falava assim, olha só, ela nem se canta mais, né? Bimba mandou matar, mandou! Bimba mandou matar. O mestre Bimba foi o criador da capoeira regional, é um dos maiores representantes da capoeira mundialmente. Então, Bimba mandou matar, mandou! Bimba mandou quebrar. O que você acha que vai acontecer nesse momento? O cara vai jogar bonitinho, vai dar beijinho no outro, e nada, ele vai meter uma galopante na cara do outro e vai querer matar o cara. Porque ele entra no clima da música, né? É o que eu falei no início. O coração da mãe bate devagar, o bebê, o feto dorme. Ele acelera, o feto acorda e fica ali, né? Então a música tem essa influência, né? Essa influência rítmica, né? Dentro do nosso comportamento, posso dizer assim. Se o mestre Brucutu está aí, ele vai me corrigir. Não, bacana. Bom você ter respondido, né, a dúvida do Diogo Zecchini. Obrigado pela pergunta também, Diogo. Até li. Eu fiz a pergunta de maneira equivocada, depois eu fiz de novo, o senhor respondeu, que bom. E bom que você deu essa aula toda aí para o pessoal. Eu acho que está sendo não só uma entrevista, como um documento histórico, né? Vai ficar aí na história essa aula sua sobre a história da capoeira. É uma coisa muito importante. Eu até tinha preparado algumas perguntas sobre Vale Tudo, mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente usar esse tempo para falar muito sobre a capoeira. Ela precisa desse espaço. E para quem não conhece, olha a riqueza que ela tem, a riqueza cultural, uma coisa assim muito bonita, muito nossa, né? Muito marcante. É bom. Eu fico feliz de estar tendo essa oportunidade de estar conversando com você, e essa entrevista daqui a 100 anos o pessoal vai ter acesso a ela, né? Isso que é o bacana. Eu não sou o dono da verdade e eu nunca me fiz como dono da verdade nem para os meus alunos, né? Talvez seja um diferencial, porque os mestres, às vezes, a capoeira, ela cresceu de uma forma muito empírica também, né? Porque o mestre é o seguinte, eu aprendi, hoje eu sou mestre, eu aprendi, a capoeira, ela é assim, ela foi para a rua, ela não teve uma... Você no direito, você tem o Código Penal. Aí tudo que tu quer saber de direito vai lá no Código Penal, que atualiza de vez em quando, né? Na religião você tem a Bíblia, né? Você tem o Corão, tem o judô, você tem lá, no judô, cada movimento daquele, em qualquer lugar do mundo, você é do judô ou jiu-jitsu também? Praticou não, né?
Bem pouco os dois, bem pouco, mas bem É, irrisório. então você vê, o judô, a metodologia é a mesma no mundo inteiro, né? No jiu-jitsu, no taekwondo, né? O karatê eu já ouvi dizer que tem algumas federações, mas algumas federações que são diferentes e tal, mas os golpes são o mesmo. A capoeira você vai ver um monte de golpe, tem golpe que tem 15 nomes, o mesmo golpe que tem 15 nomes diferentes, né? Tem até mais. Então, o fato dela ter assim, de ser uma coisa popular, o popular, você não foge, o popular é isso. Cada estado, ele vai, o Bumba meu boi, boi bumbá, boi do Sergipe, boi da Paraíba, tudo mesmo boi. Tudo é alusão ao mesmo tipo de folclore. Mas cada um é dançado diferente porque a cultura daquele estado é diferente. E a capoeira, eu posso dizer que a capoeira, ela ficou mais, vamos dizer, ela não se modificou na sua essência. Todo mundo joga capoeira numa roda, berimbau, às vezes muda a formação dos ritmos, né? Berimbau, atabaque, pandeiro, pandeiro, atabaque, pandeiro, berimbau, muda mais ou menos isso aí. O berimbau está sempre no meio. Quer dizer, não, tem grupo que o berimbau já não está mais no meio. Então, você vê que ela muda. Ela muda de acordo com a região e com o estado. Só que eu me fugi a pergunta agora. Qual foi a pergunta no início? Isso já é a idade. Lembra da pergunta no Não, início? não, acabou que eu estava falando da importância de estar conversando com você e esse documento vai ficar histórico, né? Salvo para sempre aí essa aula que você está dando aí de capoeira para a gente. Sim. Então, quer dizer, você vê que a capoeira. Ah, eu estava falando sobre os regulamentos. Então, na capoeira, você não tem você não teve, a gente não teve no início, quando a capoeira surgiu, ela não veio com um documento, ó, isso aqui é negativa, isso aqui é cocorinha. Quer dizer, ela não teve, e como não tem até hoje, ela não tem um padrão, vamos dizer, geral, ela não tem um padrão geral, né? Quando se você pegar uma cartilha do judô, os golpes são todos os mesmos, em qualquer lugar do mundo, as faixas são as mesmas no judô. Agora, a capoeira nós temos vários tipos de graduação, nós temos vários tipos de nome de golpes. Como eu te falei, eu vi uma pesquisa de alguém que estava fazendo mestrado, que ela botava lá um movimento da capoeira que tinha 15 nomes diferentes, entendeu? Então, a capoeira popular, ela tem, né, ela como popular, no meu ponto de vista, ela tem esse direito, né? Ela, culturalmente, né? Ela tem esse, como é que a palavra fugiu aqui agora, mas ela tem esse direito, né? E assim, a capoeira desportiva, que é de competição, aí ela tem que ter um padrão. Nós temos o nosso regulamento que a gente tem da minha linha da federação, ele é de 1973 e até hoje não foi mudado. E aí? Entendeu? Então ali diz que a calça da capoeira é assim, assada, ela tem que vir até na parte do dorso do pé, a manga curta e tal. Então você tem um padrão, aí você segue um padrão, né? Fora isso, não, você vai ver a capoeira de várias formas. Agora, o que eu acho que é legal e que não faz da capoeira ser uma bagunça, como alguns falam, que se você for no Japão, a capoeira está sendo jogada cantando português, ela está sendo jogada numa roda, ela está sendo jogada com atabaque, berimbau e pandeiro, o pessoal está batendo palma, então ela não mudou tanto assim, né? Eu podia dizer que na capoeira lá como é que dá o nome? Na Grécia, em vez de um berimbau, eu podia estar usando uma harpa, né? Que é o instrumento da Grécia. Não, mas até lá também ela está sendo utilizado o berimbau. Então, quer dizer, as nossas tradições, de uma certa forma, o grosso das nossas tradições, graças a Deus, ele é mantido até hoje. Entendeu? Então, aqueles que falam que a capoeira é bagunçada, não é bagunçada, não. Né? E o lado cultural, ela vai ter esse monte de nome de golpe, porque é natural. Cada lugar, às vezes, o picolé, que a gente chama picolé aqui, em São Paulo, é geladinho,
né? Tem lugar que é chup-chup, então quer dizer, e você está falando da mesma coisa, entendeu? Então, quando você fala da cultura, é aceitável que ela tenha nomes diferenciados, entendeu? E fica só nisso, porque quando você vai ver o jogo, é basicamente o mesmo, né? As técnicas são basicamente as mesmas, né? E por aí vai, né? Messi, fala do pessoal que o Messi vai ter uma live hoje também, daqui a pouco, né? Daqui a 20 e poucos minutos, então a gente... Estou indo já até 9 horas. para as perguntas finais. Eu vou fazer a pergunta, o pessoal está perguntando, né? Como que deu o convite para você entrar no mundo do Vale Tudo, que você fez a luta com o Rustam Lacerda e venceu, e o De Pedro também. Conta um pouco para a gente isso, e depois a gente vai falar sobre os seus cursos. Sim, na verdade, em 94 para 95, não, acho que 94 até 95, o Royce, ele ganhou 3 vezes o Ultimate Fighter. Não me lembro se foi logo em seguida, mas ele ganhou 3 vezes o Ultimate Fighter. E o jiu-jitsu cresceu, né? Até porque o Vale Tudo praticamente é uma criação do pessoal do jiu-jitsu, né? Eu sempre falo, a capoeira, ela não precisa de um Vale Tudo para se divulgar. Porque capoeira, a gente joga capoeira até no cemitério, né? A gente joga capoeira na praia, a gente joga na praça. Então, quer dizer, o sistema da capoeira em relação ao jiu-jitsu é muito diferenciado. Para se divulgar a capoeira, tanto é que nós estamos aí em mais de 600 e não sei quantos países, né? O cara vai lá para um país que não tem capoeira, solta no aeroporto, toca um berimbau, o cara canta tal, daqui a pouco o cara está dando aula na academia, e começa a aprender a falar e tal, e está aí no mundo todo. Israel tem uma grande equipe de capoeira em Israel, né? Porque assim, pô, Israel, mas tem muita capoeira em Israel e fizeram lá uma faculdade, né? Tem lá uma faculdade de capoeira. Então, para tu ver que ela cresceu bastante. Então, naquela época, o Royce praticamente mostrou o potencial do jiu-jitsu no mundo através do Ultimate Fighter. Chegou uma época que o que passou para mim é que, quando eles fizeram aquele evento aqui em 95, foi para mostrar a hegemonia do jiu-jitsu aqui no Brasil também. Já o jiu-jitsu é brasileiro, Brasil é um jiu-jitsu, então vamos ver se vocês fizerem um evento lá, o jiu-jitsu vai ser o vencedor. Foi isso que foi passado para mim na época. E deu no que deu, né? Eu acabei sendo campeão daquela fase, né? Eu havia lutado um mês antes, na Ilha dos Pescadores. Eu fiz uma luta com o De Pedro, que foi 1h20 na Ilha dos Pescadores. Eu venci também. E fui convidado. A nossa luta foi tão importante naquele evento que só seria um de cada categoria. Não, só seria um convidado de todo aquele evento, porque os outros vinham de fora. Então, o pessoal gostou do desempenho do De Pedro e convidou o De Pedro também. O De Pedro ele veio numa chave. Ele veio na mesma chave que eu, né? Então, eu ganhei a primeira luta com o Rustam Lacerda, que era do Karatê, e fui para a semifinal com o De Pedro, que eu já tinha lutado com ele 1h30, era casca grossa, o cara era ruim de desistir da luta e tal. E eu tive aquela missão de grego de ter que, dentro de um circuito, ter que me confrontar com o De Pedro novamente. Mas aí eu acabei ganhando também. No segundo round, 15 minutos do segundo round, eu ganhei. Cada round tinha, na época, era 20 minutos. Eu ganhei no segundo. Então, na verdade, foram 33, foram 13 minutos, 33 minutos de luta com o De Pedro. E fui para a final bastante cansado, com o Amaury Bittetti, que era o franco favorito daquele evento. Ele havia ganho os dois como é que dá o nome? Na série dele, né? Na chave dele, ele ganhou os dois caras, ganhou bem, ganhou assim a luta com menos de 5 minutos, eu não me lembro o tempo, e ficou esperando a minha luta, que eu lutei mais, quer dizer, foram 33 minutos lutando com o De Pedro, desculpa, e o Amaury Bittetti descansando. E quando acabou a luta, eu saí com quase uma gravata de língua para fora. E quando eu cheguei no meu camarim,
com menos de 20 minutos, me chamaram de volta. E eu tive que voltar para lutar cansado ainda. Então, a minha estratégia era assim, eu achava que eu não ia ter muito gás para fazer aquela luta. Então, eu falei, é ir para tudo ou nada. Mas uma coisa que eu comentei em outras lives, que assim, eu era da Guarda Municipal naquela época, né? E eu fiz treinamento com o grupo, que era o Grupo de Ações Especiais, que eu estava fazendo curso, e o que tinha, até o psicólogo é matéria para o nosso psicólogo aí, o mestre Blocutu. Como eu já tinha ganho 2 lutas na semifinal, eu já tinha assim, aquela sensação do dever cumprido. Eu estava tranquilo. Eu fui lutar com o Bitete, apesar de cansado, mas com a sensação do dever cumprido. Porque o que eu queria? Naquele dia, o comandante da guarda, que era o Coronel Amendo, convocou quem estava de folga que queria participar lá do evento no 0800, né? O cara não ia ganhar nada para estar ali. Ó. Quem quer ir lá para ver a luta do Hulk e vai dar um serviço lá, mas vai ficar vendo a luta. Beleza, foram 176 guardas, foram lá fazer a segurança do evento. Então, o que acontece? Na minha primeira luta, eu queria ganhar a primeira luta, pelo menos, para não envergonhar meus amigos, né? Eu falei, pô, primeira luta eu já perder. Então, assim, eu ganhei a primeira luta, ganhei a segunda. Eu já tinha a sensação do meu dever cumprido perante os meus amigos, né? Foram fazer lá a segurança. Quando eu fui lutar com o Bitete, apesar de cansado, eu estava muito tranquilo, né? Eu estava tranquilo por 2 motivos. Um, eu podia ganhar a luta. E 2, se eu perdesse, eu já tinha ganho 2 lutas. E o detalhe, se eu perdesse, eu ia ganhar para um cara que era campeão, que todo mundo dizia que o cara não tinha nem chance nenhuma de perder para mim. Então, assim, eu estava muito tranquilo. Então, eu atribuo essa minha vitória, além da disposição, das rodas que eu jogava na Penha, as rodas de rua, as rodas que eu participei em Caxias, tinha muita roda também, que eu participava muito. Eu acredito que foi o fato de eu estar muito tranquilo, psicologicamente tranquilo para fazer aquela luta. Eu não estava com receio nenhum, porque eu achava que eu já tinha cumprido o meu papel e ter ganho 2 lutas. E foi assim que finalizou isso. Para a capoeira foi muito bom. Fizeram uma música que ela toca até hoje, né, que Foi no clarão da lua que eu vi acontecer, no Vale Tudo com o jiu-jitsu, um capoeira venceu, deu armada, deu rasteira, meia lua e a ponteira, logo no primeiro round, venceu o capoeira embaixo do ringue, mestre Mentirinha vibrava tocando seu birimbau, enquanto a galera cantava, mas foi no clarão da lua. Essa música virou um hino na capoeira, né? Ela é tocada aí em várias rodas, em todo lugar que eu vou, o pessoal me homenageia novamente cantando essa música. Foi muito bom, foi muito bom. Para mim. Bacana, mestre. Daqui a pouco a gente tem que encerrar para você fazer sua outra live. E amanhã você tem um aulão também, né? A gente vai falar sobre ele. Vou te fazer a última pergunta só sobre. O que eu acho que tem uma semelhança a sua história com a do mestre Marco Ruas, porque quando ele lutou com o Pinduca, todo mundo, em 84, achava que ele ia perder aquela luta. Né? Ele mesmo sempre conta isso. E no seu caso aconteceu a mesma coisa. E ele conseguiu empatar a luta, e no seu caso você venceu o Amauri. Você acha que. E ele sempre diz, que eu já entrevistei ele algumas vezes, que ele fala que ele acha que o pessoal do jiu-jitsu, por ele não ter perdido aquela luta, ele foi boicotado durante muito tempo. Você acha que você também foi boicotado? Eu posso dizer que ele está certíssimo. E o Marco Ruas foi e sempre será meu ídolo também, né? Foi capoeirista, não sei se você sabe, foi um grande capoeirista do Camisa, na Abadá, um grande capoeirista, o próprio Camisa, né? Eu vi as entrevistas, o Camisa orientou que ele, né, partisse para esse lado aí, porque ele é muito bom, muito bom. Tem o Pedro Riso, que é aluno dele também, que é muito meu amigo também, que se destacou e é um grande lutador também. Mas o que ele falou é a coisa mais certa, eu já falei isso várias vezes em outras lives. A gente passou a ser, no meu caso, não vou dizer o caso dele, né? Mas no meu caso, eu fui boicotado 100%, né? Porque, assim,
eu podia ser convocado para participar de ser árbitro de qualquer MMA, vale tudo, e nunca fui. Por quê? Porque na cabeça deles, o jiu-jitsu tem esse lado que eu acho que é negativo. O jiu-jitsu, apesar de ser uma luta muito competitiva, eles não são, não têm espírito competitivo, porque eles acham que só ganhar. E só ganhar, ninguém só ganha. Ninguém só ganha. E muitas vezes na derrota, no momento que você é derrotado, é o momento que você cresce. E eles não se dão a oportunidade de ter esse crescimento através de uma derrota. Eles acham que ser derrotado é vergonha, e não é vergonha. Né? O cara que é derrotado, ele só foi derrotado porque ele estava ali. Né? Quem fica no sofá vendo só na televisão nunca será derrotado, porque ele não luta. Então, assim, eu fui boicotado de tudo praticamente. Eu soube eu tenho relatos de situações onde eu seria convidado, mas a conselho de alguém lá do jiu-jitsu eu não fui. É bom lembrar que eu tenho muitos amigos no jiu-jitsu. Eu pratiquei há pouco tempo aqui na Ilha do Governador, onde eu moro. Tenho muitos amigos no jiu-jitsu. Né? Gosto do jiu-jitsu, né? Gosto dessa rapaziada também. Mas existe, eu acho que um certo grupo que fez acontecer isso, que aconteceu com o Ruas. Pô. Quem perdeu para mim foi o esporte, cara. Você não ter o Ruas como um árbitro, como um chefe de uma, quer dizer, uma equipe, né, competindo, quem perdeu quer dizer, foi o público, por causa de um egoísmo muito sólido, que eu posso dizer. Por quê? Eu penso o seguinte, o jiu-jitsu, eu uma vez conversando com uma figura famosa, muito famosa, que você conhece do jiu-jitsu, eu comentei assim, no passado, o jiu-jitsu teve um capoeirista que isso até uma novela protagonizou isso. Teve um capoeirista, que era o Ciríaco, que teve uma contenda lá, e o Ciríaco foi lá e ganhou do capoeirista, do cara do jiu-jitsu, que foi o Conde Coma. E essa pessoa falou, não, aquilo ali, ele não fez. Quando o cara baixou a cabeça, ele deu uma cusparada e deu uma meia-lua. Eu falei, não era vale tudo? Tem que dizer pro cara da capoeira que não era vale tudo na época. Então, o capoeira ganhou. Teve uma luta que foi Rodolfo Hermani, teve a luta como é que é? Valdemar Santana, que era capoeirista, que foi treinar jiu-jitsu também, mas ele era capoeirista, a luta dele era capoeira. Então, e quando eu comentei, ele falou, não, isso aí não foi bem assim, não, tal. Então, assim, o fato de eu estar presente no evento, o que iam pensar assim, aquele ali é o mestre Hulk que ganhou do jiu-jitsu há muitos anos atrás. Na verdade, eu ganhei ganhei a luta com o Maurício Bittet. Mas naquela época, quer dizer, e para ele sempre foi assim. Ele sempre usou o nome da luta ao atleta. Né? Agora, quando perde, não, foi o atleta que perdeu. Então, isso aí é uma coisa que eu acho um pouco negativa, né? E eu fui praticamente cortado de tudo. Eu não estou em nada, porque eu acho que o medo deles é que aquele é o Mestre que ganhou. Aí o pessoal vai lembrar, aquele ali foi o que ganhou do Amaury Bittet, que ganhou do Jiu-Jitsu na década de 90 e tal. E por isso fui cortado praticamente de tudo, como aconteceu com. Você confirmou falando que o Ruas fez esse mesmo comentário. E é o que eu sinto, né? Pode ser até que não seja, mas é o que eu sinto. E também outra coisa, muito também pela discriminação à capoeira. Cara. Muita gente discrimina a capoeira. Nós vivemos num país que existe muito preconceito, né? E a capoeira, a nossa classe da capoeira, ela veio do pobre, do favelado, né? Você vê que esses caras todos que fazem MMA que foram bem sucedidos, que começaram na luta, a maior parte que não tinha berço de ouro, 99% veio da capoeira. E muitos deles nem falam na capoeira porque deve sofrer alguma pressão lá dentro também, entendeu? É o que eu penso. Então, é isso. Então, é muita discriminação com a capoeira. E no meu caso e do Ruas, é o fato de ter tido confronto com o pessoal do jiu-jitsu, que é uma arte sensacional. Eu tenho, né, o Hélio Gracie como um grande ídolo,
Tanto é que eu falei na entrevista do Alonso, mostrei lá um autógrafo que eu tenho guardado aqui em chaves de ouro também. Então é isso, cara. Eu acho que na luta não poderia ser assim, mas infelizmente acontece. Mestre, amanhã você tem um aulão, né? Vou até mostrar o folderzinho aqui. Eu estou no celular, então vocês me desculpem. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver, mestre? Tô vendo ali, tô vendo. Aí fala um pouco desse aulão pra gente. Como é que vai ser o horário? Onde que vai ser? Na verdade, assim, eu dei para esse mesmo grupo, que é o do professor, de Minas, que o Mestre Serpente, eu dei um curso agora há pouco tempo, mas eu tava praticamente de quarentena até hoje, até há pouco tempo. Aí eu dei esse curso, já tem um mês mais ou menos, e estou voltando agora na Vila Olímpica de São João de Meriti, para dar esse curso, que o responsável é o Monitor Tai. Eu vou estar lá com um amigo que eu já não vejo há muito tempo, ele é responsável pela luta livre e o jiu-jitsu, que é o Mestre Ninja, que vai estar lá também. A gente deve dividir as turmas, e a direção do professor Ninja e supervisão do Mestre Serpente, que é o filho do Mestre Poti, que é um grande amigo também na capoeira, e vamos estar fazendo lá um aulão de capoeira voltado para as técnicas de MMA. Algumas coisas que eu aprendi e vou tentar, né, o que eu já fiz, né, já fiz com essa turma aí, alguns dessas turmas, e eu vou tentar fazer de novo amanhã. Eu acredito que vai ser muito legal. E estou aqui me preparando para chegar lá e dar o melhor também, com certeza. Mestre, para encerrar, que a gente já tem aí 1 minutinho, 2 para não estourar a sua outra live, né? Sim. Falta aí 5 minutinhos, mas aí eu gostaria realmente de falar com o pessoal para se inscrever aqui, seguir o canal @MMA Debate Oficial e também seguir a gente no canal no YouTube MMA Debate, que eu vou deixar essa entrevista salva a partir de hoje. E, mestre, como a gente conversou desde o início ali no inbox, né, assim, além de você ser um mestre na capoeira, deu para perceber que você é uma pessoa extremamente esclarecida, educada, né, uma honra estar conversando com você, e eu imagino que a gente vai fazer amizade mesmo, vamos conversar mais vezes. Eu gostaria já de deixar aberto a possibilidade de uma nova entrevista com você, que tem muita coisa para perguntar, mas foi uma honra e um agradecimento que você tenha dado essa aula, essa palestra de capoeira para a gente, vai ficar salvo para sempre, e foi uma honra ter conversado com você. E além da sua despedida, eu gostaria que você falasse também que você dá aula de capoeira tradicional e de capoeira voltada ao Vale Tudo MMA. Fala um pouco para a gente desses cursos também, e algum telefone, algum e-mail de contato para o pessoal que quer entrar em contato com você. E muito obrigado, mestre. Fica com Deus, foi uma honra. Eu vou ficar mais... Você deixou minha quarta-feira mais feliz de ter conversado com você. Vou sair espiritualmente mais enriquecido. Pô, eu que agradeço, e você fez perguntas aí que foram, assim, perguntas que eu queria que alguém fizesse em algum momento para poder esclarecer alguns pontos, né? Não eu chegando e saindo falando, entendeu? Então, assim, eu que agradeço o canal, eu vou pedir para as pessoas se inscreverem e te seguir, porque espero voltar mais outras vezes, falando de outros detalhes também. E é muito importante, né? Eu acho que a pandemia, um legado da pandemia é que hoje você tem um monte de material para pesquisa que, assim, alguém podia falar da minha história porque ouviu falar. Agora vai falar ouvindo eu mesmo falando, e os outros mestres também, as outras pessoas, celebridades que passaram por aqui, da própria pessoa, porque como fez um comentário ali, existe muita distorção, né? A nossa vida é tipo um telefone sem fio. Alguém fala alguma coisa de você, vai indo, daqui a pouco muda e chega a mudar às vezes totalmente, né? E quando você deixa um depoimento aqui gravado, as pessoas vão ter a oportunidade de chegar aqui, ó, eu vou ver o que esse cara falou e tal, o que é verdade, o que é mentira. Eu acho que isso é muito legal. Isso é o legado da pandemia, né? Foi uma coisa negativa que para a gente está se tornando, através das lives, está se tornando positivo. Mas assim, o meu treinamento com a capoeira tradicional é tudo que você faz numa roda, quando você tenta passar coisas que já não estão acontecendo, tipo um toque, o que se joga naquele toque e tal, né? De que forma se joga quando toca o toque tal,
né? Como é que se faz uma compra de jogo. É muita coisa, são muitos detalhes que assim, os capoeiristas, de uma certa forma, já sabem, mas muitas das vezes, com o decorrer, assim, se o professor não cobrar muito, eles começam a errar, mediante, às vezes, o excesso de energia ali, de vontade de querer fazer, às vezes faz errado. E eu falo, né, nos cursos que eu dou. E a parte da capoeira voltado para o MMA, né, que eu digo voltado vale tudo, mas o MMA, que é o da moda agora, é uma capoeira mais apimentada, é um golpe como você deve aplicar um golpe com mais potência, você tem que entrar, tem golpe que você dá uma benção, você estica a perna e beleza, dei a benção. Mas na hora da luta você vai esticar essa perna um pouquinho a mais, você vai flexionar, vai fazer uma flexão plantar, vai flexionar, vai botar um pé de bailarino para o pé chegar mais lá, e às vezes 2 centímetros, né, no movimento faz uma diferença medonha. O Anderson Silva, quando deu aquela ponteira no Vitor Belfort, se ele tem a perna um pouquinho mais curta, ele não ia. E se ele não, porque ele usa ponta de pé. Eu posso dizer que eu desenvolvi isso quando eu pratiquei karatê um tempo. A benção nossa da capoeira é mais chapada. A benção, que é o maigiri do karatê, você já faz uma flexão plantar, aponta mais o pé, bate só a pontinha do pé. E quando eu comecei a fazer dessa forma, eu comecei a ter mais êxito. Então, é assim, na verdade, minha aula de capoeira para o MMA é uma aula bastante clínica. O capoeira vai fazer, ele vai fazer o que ele já faz. Só que quase todos os movimentos vai ter assim, o pulo do gato que eu vou tentar passar para esse pessoal, entendeu? E eles vão ver a diferença no final. Com certeza tem diferença, né? Mas Florencio, né? Não, Floresto. Não, agora é Florencio. Na capoeira agora. É feio de qualquer jeito, né, mestre? Não. É o teu nome, né? Então eu vou falar Scarpelli, né? Scarpelli. Assim, mais uma vez, obrigado aí por estar aqui você me convidar para fazer essa live. Espero voltar outras vezes, espero que você realmente tenha gostado, espero que nossos espectadores também tenham gostado. E assim, o meu contato eu tenho no meu Instagram, que é Mestre Hulk, e no meu Facebook também é Mestre Hulk. Chegou ali, fez o contato né, é fácil de chegar a mim. Aí eu dou, de repente, o telefone do meu WhatsApp e a gente já conversa para qualquer coisa que vai rolar. Só lembrar que, só para fechar, eu ainda tenho um tempinho. Eu fui convidado lá, um grupo que tem lá no Texas, eu fui convidado para ser homenageado por essa luta. Isso já vai para 26 anos, né? E era para ter sido em outubro do ano passado. E está marcado por início, quer dizer, já mudou 3 vezes, né? Então, deve ser em outubro desse ano. Na primeira semana de outubro desse ano, eu vou estar indo lá para receber essa homenagem. Lá é o Mural da Fama. Eu entrei no Calçada da Fama, naquele projeto do Ará, né? E estou entrando agora no Mural da Fama lá no Texas, né? Mas valeu. Então, muito obrigado. Obrigado aí por tudo. Deus te abençoe. Hoje eu sou evangélico também, né? Eu sigo ao nosso Jesus. E, assim, só para fechar, né? O pessoal fala muito em capoeira gospel. Eu gostaria de aqui, as pessoas que ainda estão aqui, dizer que não existe capoeira gospel. Existem os capoeiristas, que são evangélicos, que tentam adorar o nosso Jesus Cristo através da capoeira, como o cara faz lá na capoeira, às vezes ele quer adorar outros deuses. Tudo bem, só que nós fazemos adorando a Jesus Cristo. Não existe a capoeira gospel. Eles falam, capoeira. Não existe. Somos capoeiristas que acreditamos em Jesus Cristo. Valeu? Bacana. Obrigado, mestre. Adorei. Vamos fazer a segunda parte também. Bom que você gostou. Espero que o pessoal aí tenha gostado também. E, mestre, só para avisar o pessoal, que você já vai para outra live em outro canal, já fala aí para o pessoal já ficar ligado. É evangélico. É um estudo bíblico que eu estou fazendo. Mas é bom o pessoal ficar ligado e se evangelizar também. Não, eu já mandei aqui para as pessoas, já mandei.
Valeu. Tamo junto, mestre. Fica com Deus. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tamo Deixa junto. eu fazer um print aqui que eu não tenho. Fazer um print. Fiz. Valeu. Um abraço, mestre. Fica com Deus. Fica com Deus.